Essa semana nós já tivemos 3 dias de palestras, vamos ter em abril e maio também para fechar esse ciclo. Hoje nós vamos ter uma palestra que é a plataforma BIM, e o palestrante é Paulo Henrique Almeida, de BH. Ele é bacharel em Engenharia Civil pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em BIM pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais. É CEL na Engenharia Almeida, coordenando projetos e planejamentos, utilizando a metodologia BIM. Além disso, atua como professor em projetos em BIM e professor de cursos de modelagem BIM, instalações elétricas e instalações hidráulicas prediais. Então, seja bem-vindo, uma boa palestra. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né, falar desse assunto que já tem vindo falando assim para o nosso mundo da engenharia há alguns anos. Eles estão o tempo todo falando, né, que é obrigado, ainda nós estamos adaptando sobre essa obrigatoriedade, até que ponto a gente tem que chegar. Mas essa palestra que eu trago aqui é mais um panorama total sobre os Ds que o BIM traz aí nas bibliografias, né, o que seria cada um desses Ds, como é que a gente trabalha com cada um desses Ds, e vocês vão ver que tem diversas vantagens nisso, então é muito bom se a gente conseguir adaptar todos nós profissionais aí nessa nova metodologia. Já foi apresentado, né? Então, hoje eu sou CEO da Engenharia Almeida, então a gente trabalha com projetos totalmente em BIM lá hoje. Então, peça serviço para serviços governamentais, fazendo escolas, aeroporto, hospital, tudo na plataforma BIM já. E assim, diversos projetos que a gente consegue trazer, às vezes, para a plataforma, que ainda não estava se adaptado. Então, a gente consegue já também trabalhar com isso aí para poder realmente aplicar. É interessante, pessoal, a gente começar com uma cronologia de onde surgiu essa ideia do BIM, como é que começou isso. E é engraçado que a gente tem 2 datas ali, a primeira que é do CAD, né, que é o desenho assistido por computador, que lá em 1950, quando começaram a desenvolver aquelas primeiras linhas, as primeiras programações para poder desenhar pelo computador, criou-se o CAD. E o CAD foi facilmente absorvido para a engenharia, porque a gente tem que fazer representações técnicas, né? A gente tem que colocar ali as linhas, as cotas, então trouxe para a engenharia o CAD. E é interessante que o Charles Eastman, lá em 1970, ele já começou a pensar no conceito BIM, que foi aquela questão de juntar a parte de desenho, junto com a parte de organização da obra, por exemplo, de ter um quantitativo já organizado, uma documentação organizada. Então, o conceito BIM em si, ele é bem antigo. E só agora a gente tem softwares que conseguem manipular melhor esse conceito antigo. Quando a gente fala em software, primeira ideia que todo mundo tem, né, que é o tal do Revit, né, o ArchiCAD, os softwares que eles já vêm se dizendo como BIM. Mas o BIM por si só, pessoal, não é só o Revit, não é só o ArchiCAD. Ele, na verdade, é um conjunto de softwares que você vai fazer gestões, você vai fazer controles para poder realmente aplicar essa ideia da metodologia BIM. Então, é interessante que tem essa imagem aí que a gente pega na internet, que ela mostra diversos softwares que podem ser adaptados pela essa metodologia. E é engraçado que tem alguns ali muito conhecidos, por exemplo, o Outlook, né, que é um software para poder receber e-mail. Mas o que tem a ver com o BIM? O Outlook, por exemplo, você tem lá um calendário. Vocês concordam comigo que uma obra, a gente tem um calendário atribuído a essa obra? Então, você consegue, sim, fazer um vínculo dentro do Outlook para te mandar algumas notificações, por exemplo, de algum status atrasado, ou alguma notificação de uma medição que vai ser feita. Então, você consegue, sim, usar vários softwares, que um exemplo que eu falei é o Outlook, que a gente tem costume de usar, sem estar pensando que ele pode ser utilizado no BIM. Então, BIM não é software, BIM é um conceito, tá? Sei é uma fonte que deu algum problema ali, mas dentro desse conceito BIM, as metodologias foram criando, separando isso para poder melhorar o entendimento e a aplicabilidade dessa metodologia. Então, a gente começa ali do 1D, que é a parte de documentação, até o 10D, que vem a industrialização dessa construção, das edificações. Então, a palestra aqui, de novo, vai ser literalmente passando D por D, mostrando para vocês as qualidades, como é que isso é aplicado, né, o que seria cada um desses Ds.
Então, começando do começo, né, vamos começar pelo 1D. 1D a gente classifica toda a parte de documentação. Então, o BIM ele é uma metodologia que ele foi feita, foi estudada, foi lapidada para poder ser aplicada na construção civil. Então, quando se começa uma construção civil, você vai fazer uma edificação, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer aquele terreno. O que eu posso fazer nesse terreno? Qual que é essa área desse terreno? Qual que é o zoneamento desse terreno que o município lá definiu, né, para poder definir o que eu posso construir nesse terreno? Então, primeiro é recolher essa documentação, né, para começar tudo belezinha, entender o que eu posso construir nesse terreno. A partir disso daí, a gente consegue georreferenciar, que já é um dos princípios do BIM. Então, para a gente poder extrair algumas características ali, sejam de análises energéticas, ou seja de algum DMT, né, para transporte ali de material até chegar na obra, para tirar alguma certificação. Então, a gente começa já a atribuir algumas tecnologias nesse processo. Então, aí a gente já referenciou a obra, a gente tem também a questão da nuvem de pontos, que também está trabalhando com georreferenciamento. Então, a nuvem de pontos, a gente consegue extrair ali alguns perfis do terreno muito facilmente, né? Não substitui a topografia tradicional, porque às vezes a gente tem, igual no exemplo ali mesmo, a gente tem algumas árvores e tudo mais que o drone realmente não consegue pegar por si só. Mas essa tecnologia de nuvem de pontos georreferenciada também vai entrar nessa parte de documentação. Você vai cadastrar ali os dados de latitude, longitude, para poder também trabalhar com eles mais para frente nos outros Ds. Beleza? Documentado, sei o que eu vou fazer, a gente parte para o 2D, que é a parte de documentação técnica. Então, assim, por mais que a gente chegue no BIM, a gente começa a ter o 3D, né, a gente começa a ter uma coisa mais bonita de se ver ali, né, lapidadinha, a gente continua tendo que ter um projeto técnico. Então, assim, por mais que a gente tenha um 3Dzão bonitão, você chega lá para o pedreiro, chega para o eletricista, para o bombeiro, com o modelo 3D, ele vai achar lindo, mas não adianta nada. Então, ele ainda continua precisando de um projeto técnico. Esse projeto técnico, ele tem tanto a arquitetura, ele tem a parte hidrossanitária, ele tem ali, é até engraçado, que o 3D ele começou a ser utilizado já no 2D, né? Então você tem as isometrias, por exemplo, que dá-lhe uma perspectiva para melhorar o entendimento do projeto. Então já estava entranhadinho ali o 3D para melhorar, né? Mas enfim, continua ali com um 2D bem mais técnico, né? Elétrica, a mesma coisa, então a gente tem ali uma representação em 2 dimensões para poder mostrar fiações, mostrar como é que é o caminho de cada circuito. O elétrico ele é sempre meio confuso, né? Mas aquilo ali é o necessário para um eletricista interpretar e construir lá o sistema elétrico. Então o 2D continua existindo, né? Diagramas unifilares, enfim. Projeto estrutural, mesma coisa, a gente tem lá o 3D, que a gente vai ver na sequência aqui, mas não adianta nada, tem que ter uma representação em 2 dimensões técnica para poder fazer realmente a montagem de toda a estrutura, né? Entender ali cada detalhamento para poder construir. E aí é o seguinte, o 2D, a única diferença é que agora a gente não faz um projeto 2D e depois passa para o 3D. A gente começa com o 3D e aí depois exporta esses detalhamentos, né, o que a gente realmente precisa para poder desenvolver ali a parte executiva. Tá? E aí é o seguinte, eu gosto muito de deixar essa parte bem clara quando a gente está falando de BIM, porque o BIM ele começa a ser BIM quando você conhece esse conceito de diferença de desenho e de projeto em 3D. Então você tem um 3D. No caso ali, vocês estão vendo ali um software, né, de modelagem, né? Então a gente desenhou a parede, está ali colorindo a parede para deixar ela realística, né? Então a gente usa software de renderização para poder deixar ali tudo bem bonito, né? Bem igual à realidade, vamos dizer assim. E só que aquilo ali tudo é um desenho. A gente até tem uma informação ali de cota, né? A altura do muro, a distância do muro, mas continua sendo um desenho. Então a diferença que entra para o BIM é que você agora vai projetar em 3 dimensões. O que é isso? Então, a mesma parede que a gente está exemplificando ali, agora nós estamos dentro de um software BIM. Então, a gente tem ali as mesmas informações geométricas que a gente tinha no desenho, né? Então, tem ali a distância, né? Tem a altura, porém, a gente consegue colocar alguns parâmetros dentro dessa modelagem, que aí começa o tal do conceito BIM. O que é esses parâmetros? Qualquer coisa. Eu quero colocar um manual para poder pegar uma garantia depois, saber quanto tempo vai durar aquela peça que eu estou desenhando. Não necessariamente uma parede, mas, sei lá, alguma peça hidrossanitária, uma peça elétrica.
Eu consigo colocar parâmetros, por exemplo, de preço, para poder extrair um quantitativo automático depois. Eu consigo colocar ali um parâmetro de cor, um parâmetro de durabilidade. Então, eu consigo alimentar esse desenho com várias informações que podem ser extraídas depois, no segundo momento. Então, isso é um projeto em 3 dimensões. Então, assim, como a gente vai estar modelando todo um sistema para poder fazer ali, né, a edificação, então nós vamos ter a parede modelada, nós vamos ter o vaso sanitário modelado, nós vamos ter a porta, tudo isso cheio de informações para a gente poder utilizar na sequência dos BIMs. Então, essa que é a diferença de desenho e projeto em 3 dimensões. Então, começou a entrar no BIM, que é essa questão das parametrizações, né, as informações dentro do modelo, né, que é literalmente o BIM, Built Information Modeling. Então, a informação ali dentro do modelo. Começou o BIM, perfeito? Quando a gente fala de desenhos, né, nessa parte de representação gráfica, né, a gente fala lá nos conceitos do LOD, né, que é o nível de detalhamento que a gente vai representar cada um desses projetos. Muitas vezes a gente está trabalhando numa situação de um projeto que a gente tem que entregar um anteprojeto, por exemplo. Então, nesse anteprojeto, eu não preciso de tantos detalhes, às vezes. Eu preciso só de ali uma informação de tamanho, de geometria. Às vezes eu preciso de uma informação ali, por exemplo, de custo já. Mas eu não preciso de informação de peso. Eu não preciso de informação da cor. Então, o LOD, ele vem para poder segregar as etapas do projeto e você, às vezes, diminuir o tempo de alguma etapa. Então, por exemplo, a gente tem ali o LOD 100, por exemplo, que ele está demonstrando... Tudo é uma cadeira, tá, pessoal? A exemplificação ali. No LOD 100, a gente já tem ali um modelinho da cadeira, geométrico, a gente tem ali já o nome da cadeira, então já tem uma especificação técnica ali, né, com uma característica, e nada mais, eu só tenho ali aquilo ali. Quando eu passo para o LOD 200, por exemplo, eu já não preocupei tanto com gráfico, mas já preocupei, por exemplo, com dimensões dela, então já tenho lá o tamanho, o comprimento e etc. Quando eu passo, por exemplo, para o LOD 300, eu já coloco, às vezes, mais informações de descrição, ou, às vezes, uma informação ali técnica, igual eu falei, de peso, né, de fornecedor, e não preocupo menos ainda com detalhamento de geometria. E aí vai seguindo. O LOD 400 também a gente começa a colocar outros parâmetros, e o LOD 500, que é o mais completo, a gente teria tudo. Teria geometria, teria características técnicas, teria todas as informações já no modelo. É interessante falar desses LODs, porque às vezes a gente tem informações em excesso. Então, o excesso não é excesso, né? Não vai ser utilizado. Então, é sempre interessante, quando a gente está trabalhando com informação, a gente saber o que realmente a gente quer ser extraído para poder colocar só o que precisa ser extraído, para não ficar um modelo pesado, né? E todo mundo conseguir manipular ele. Uma coisa interessante também, pessoal, que vem a interatividade entre softwares, que o conceito BIM ele trouxe o tal do IFC. Então, alguém aqui já deve ter ouvido falar desse IFC, ele nada mais é do que um formato universal de arquivo. Então, a gente tem lá, por exemplo, .dwg, .dxf, .pdf, .doc, e aí a gente tem o .ifc. O .ifc, ele é um arquivo, né, que você consegue guardar características de informações técnicas e de modelagem geométrica. E vários softwares conseguem exportar esse formato. Então, ele cria uma interoperabilidade entre os softwares com esse formatinho. Então, por exemplo, o arquiteto fez o projeto no SketchUp, ele gera o IFC. O estrutural fez o projeto estrutural no TQS, o CPCAD, ele vai e gera o IFC. O hidráulico fez no EBERIC, na verdade, o AutoQI, né, que o Builder, por exemplo, gera o IFC. Então, mesmo que você tenha equipes trabalhando com softwares diferentes, que a gente não pode, assim, cada um já tem um costume, né, já tem ali uma rotina, né, vamos dizer assim, de software. Então, esse IFC ele foi criado justamente para poder ter essa interoperabilidade, essa palavra bonita. E aí isso permite que a gente consiga fazer as primeiras análises do BIM, que é o Clash Detection, por exemplo, de você realmente compatibilizar disciplinas sem terem feitas todas elas no mesmo software. Tá? Então, o IFC ele é bem bacana. E aí o que acontece? Quando eu faço essa vinculação, eu preocupo em duas coisas. Eu tenho Code Checking e o Clash Detection. Isso que a gente está vendo aí, por exemplo, é um Clash Detection. Então, a gente pegou todos os IFCs, cada um de um software, cada um feito em algum lugar, né, faz a vinculação e consegue identificar interferências de geometria.
Então, você vê ali, você tem um tubo passando dentro da viga, você vê ali, você tem uma tubulação de hidráulica batendo numa tubulação de elétrica. Tendo o 3D todo vinculado, é muito mais visual de se ver isso. E você tem softwares também que auxiliam a realmente identificar essas geometrias batendo uma na outra. Um exemplo de software é o Navisworks, né, da Autodesk também, que é muito bom. Então, assim, começa-se a ter já um grande diferencial, que é essa questão das interferências em obra. Antigamente, a gente até poderia contratar uma empresa para poder fazer todas as disciplinas juntos, então teria talvez um cuidado maior, mas se você tiver essa contratação picada, por exemplo, fica muito mais difícil você ter um projeto conciso, né? Então, você vai ter ali uma viga batendo numa tubulação hidráulica, né? Uma elétrica batendo ali onde não deveria. Com o 3D, você consegue visualizar isso. Uma outra coisa muito interessante, só que isso aí já não acontece com a interoperabilidade de softwares, é o code checking. O code check é o seguinte, pessoal, a gente tem lá, por exemplo, a estrutura e o hidrossanitário. O cara que está fazendo a estrutura, ele vai lá fazer a estrutura dele, ele coloca o peso próprio, coloca lá as lajes, coloca cada elemento estrutural, faz aquela estrutura funcionar, às vezes pega uma informação da arquitetura, por exemplo, lá que tem uma caixa d'água de 1.000 litros em cima desse prédio, ele usa a caixa d'água de 1.000 litros. Beleza. Quando a gente dita de code check, o que a gente faz? A gente vai vincular, por exemplo, o hidrossanitário. Então, ele reconhece que a caixa d'água, às vezes, não é 1.000 litros, é 2.000 litros. Então, ele já pontua para você ali que, na verdade, tem algum erro ali no seu cálculo. Então, quando você faz o code checking, você consegue utilizar informações de um projeto no outro projeto, né? Então, o exemplo que eu dei, por exemplo, é do peso da caixa d'água, que antes foi considerada errada, por exemplo, e aí consegue identificar para você fazer essa correção no seu modelo, tá? Não só para isso, mas, por exemplo, uma necessidade, por exemplo, da elétrica com hidrossanitário. Às vezes precisou de uma bomba lá que antes não existia. Temos que fazer uma alimentação elétrica para ela. Então, o code checking serve para poder fazer essas validações entre os modelos, tá? Isso também, pessoal, era possível antes no 2D, né, quando não tinha esse BIM, mas hoje é muito mais palpável, né? Você consegue visualizar aquilo ali, você consegue identificar mais fácil essas interferências, tá? Aí está mostrando aí, eu estou mostrando um monte de coisa do modelo, então vocês viram ali estrutura já, vocês já viram a elétrica, tudo junto. Ali no caso a gente está fazendo uma análise energética também, que foi para o modelo georreferenciado. Tá? Então, a gente consegue colocar o ponto exato onde ele está no mundo e ele consegue analisar ali qual que é o dia mais quente, a hora mais quente, para poder fazer uma análise energética, por exemplo, para poder fazer uma climatização, projeto de ar-condicionado, ou para fazer uma análise de iluminação, para poder garantir que aquele prédio vai ficar iluminado várias horas do dia, sem precisar de ligar a luz. Então, essa vinculação dos modelos vai acabar permitindo isso. Tá bom? E o 3D, além dessa maravilhosa coisa que trouxe, que é a interferência, né, de identificar a interferência, ele também traz um visual muito melhor. Então, para clientes leigos, né, que às vezes tinha dificuldade, pegava aquela planta baixa lá, cheia de risco, falava que estava bom, mas quando construía, via que não era aquilo que queria, não tinha, né, não conseguia interpretar. Hoje fica muito mais fácil fazer isso. A arquitetura absorveu isso muito mais rápido do que a engenharia. Então, você tem muito mais arquiteto trabalhando no 3D, já fazendo ali suas renderizações, mas não se difere para os projetos de engenharia. Então, a gente também tem a condição de fazer os projetos já em 3D para fazer esse conceito técnico, mas criar, sim, uma apresentação bacaninha ali para o cliente, para ele poder ver isso em 3 dimensões. A próprio desenvolvimento do projeto, você consegue mostrar para o cliente ali melhor, né, uma estrutura, mostra para ele, olha aqui que legal, aqui vai ficar um pilar, aí ele já consegue falar para você que não quer aquele pilar, de certa maneira acaba atrapalhando um pouquinho a gente, mas deixa assim essa interpretação dos leigos muito mais fácil, né, para poder ajudar a gente na concepção e não ter decepção depois nenhuma no final, né, ficou tudo ali muito bem claro durante todo o processo. Então, a gente tem isso lá na estrutura, a gente tem também isso na hidráulica, né? Igual eu falei, a hidráulica foi uma das primeiras que começou a trazer uma isometria, né? Então, começou a ter um 3D ali nas linhas, mas hoje a gente tem um modelo muito mais um geométrico muito mais definido. Isso aí é muito importante na hidráulica, pessoal, que a gente que antes não se considerava, por exemplo, são as inclinações. Então, às vezes, você tem uma viga lá, por exemplo, que ela está com 40 centímetros de altura.
Se você inclinar o tubo lá com aqueles 1%, às vezes já passa. Então, na geometria, você consegue manipular essas inclinações para poder atravessar uma viga ali sem passar nela, por exemplo. Então, o 3D, não só visualmente, você consegue também utilizar essas medidas com mais precisão, né? Às vezes, no CAD lá, você desenhava um tubo de 100, mas o CAD ele deixava você colocar ele com 80. E estava lá desenhado, você escrevia que era 100, o cara ia executar certinho, mas será que o 100 passava? Se está do 80 lá, você não consegue ver. Já o BIM não permite isso. Então, a geometria ela é bem fiel ao que está sendo proposto ali no projeto. Instalação elétrica também é a mesma coisa, né? A gente tem ali também uma facilidade melhor de visualizar esse projeto. Continua ainda com os desenhos técnicos, igual eu falei, né? A gente continua tendo diagrama unifilar, continua tendo todas as particularidades, né, de cada projeto técnico, mas, de novo, isso facilita a visualização, facilita essa junção dos projetos para poder fazer a compatibilização de todos eles. Beleza? Então, assim, o visual é outra coisa, né? Você trabalhar numa metodologia BIM que permite você ter um 3D para poder manipular cada um dos projetos, você tem uma vantagem enorme. É interessante também, pessoal, que quando a gente começou esse estudo BIM, a gente começou a pensar mais também em tudo que envolve a obra. Então, assim, vai fazer um projeto de um prédio, não é só o projeto do prédio. A gente tem equipamentos auxiliares. Então, a gente tem um canteiro de obra, que ele vai ser utilizado, né? A gente não tem ali as baias, a gente não tem o tapume. Isso tem que ser quantificado, isso vai ter um custo, isso vai ter um tempo para executar. Então, a gente começa a estudar mais o entorno de tudo aquilo, né? Então, assim, às vezes a gente já tem ali uma obra maior que tem que ter um alojamento, tem que ter ali um espaço de convivência. Isso também tem um custo, isso também tem um tempo para ser construído. Então, a gente consegue montar tudo isso no 3D para ser quantificado automaticamente, que o BIM permite isso, para poder realmente não deixar nada para trás. Beleza? Aqui é um exemplo de um vídeo de todos os modelos compatibilizados. É até interessante que esse projeto, você vê algumas incompatibilidades nele, ele não foi 100% não, então você vê ali alguns tubos de hidráulica, por exemplo, passando na viga, né? Você vê às vezes alguma elétrica ali batendo ali e tal, enfim, então permite muito melhor essa visualização do modelo para ele ser corrigido, para ele ser lapidado, e quando chegar na obra lá, já sabe tudo que vai acontecer antes de ter o problema, né? Essa questão da interferência, ela é um ponto muito crítico, pessoal, porque assim, se você está passando uma tubulação lá e bateu realmente no elemento estrutural, o bombeiro ele não vai fazer nada, ele vai esperar você decidir. Às vezes o cliente está em outro lugar, outro planeta, então vai ficar ali um mês sem essa decisão, um mês gastando dinheiro com mão de obra, um mês esperando alguma coisa acontecer. Então, isso aí, quando você faz garante que não vai ter essa incompatibilidade, você consegue economizar muito tempo na obra. Se o cara executar exatamente igual está o seu projeto, não tem erro nenhum, né? Isso aí que eu mostro também, pessoal, formas como a gente consegue mostrar para o cliente. Isso aí, por exemplo, você consegue gerar um QR Code que o cliente, sem ter nenhum software, nada, ele, pelo celular mesmo, ele escaneia o QR Code, ele consegue acessar esse modelo virtual, por exemplo. Então, ele consegue andar na casa dele, ele consegue ocultar, ele consegue visualizar os sistemas que estão modelados ali para ele, assim, só pelo próprio navegador, sem ter software, sem ter nada. Tá? Então, igual eu falei, você consegue passar para o cliente uma forma muito mais palpável do projeto dele. Não é simplesmente aquelas linhas lá que ele recebeu, pronto, ele vai confiar naquelas linhas ali, passa para o pedreiro, que o pedreiro às vezes nem entende nada, constrói lá, no final dá tudo certo, mas não é o legal, né? Você tem desperdícios, etc. Então, aí tem uma outra forma de representação, né, interativa, que você realmente navega pelo projeto. A gente tem também algumas representações mais até comerciais, talvez, que você tem, por exemplo, realidades aumentadas, né, que você consegue projetar ali em 3 dimensões em algum plano. Essa realidade aumentada é muito interessante também, quando a gente trabalha, por exemplo, com um projeto de fundações, você consegue mirar ali o seu celular no lote e ele literalmente loca a estrutura ali. Então, você, às vezes, faz uma marcação da obra pelo modelo 3D, se for bem manipulado, né? Então, também tem essa realidade aumentada. E, assim, tudo isso que a gente está trabalhando no 3D, com uma forma de visualização, a gente não pode esquecer daquela definição de projeto em 3D. Não é um desenho, não é bonitinho só.
A gente tem uma série de informações em cada desenhozinho daquele. Então, cada tubinho, cada interruptor, cada conduíte, aquilo ali está cheio de informações. Essas informações são as que a gente vai levar para o próximo D, que é o 4D, que a gente começa a trabalhar com o planejamento da obra. Então, como é que funciona isso? A gente tem lá já o desenho, né? Então a gente já sabe o que vai ser construído, né? A gente definiu lá no 1D o que eu podia construir no meu lote pela documentação. Eu passei pelo 3D antes do 2D para poder desenhar, fazer interferência, ver ali bonitinho meu modelo, mostrar para o cliente, ficar feliz. Volto no 2D, faço a parte técnica para poder realmente fazer um executivo, né, para os profissionais de execução ali conseguir executar. E aquilo ali que eu fiz, eu já tenho agora um quantitativo. Eu já sei quantas peças de elétrica eu vou usar, já sei quantas peças de hidráulica, eu já sei quantos metros cúbicos de concreto vão ser utilizados. Tudo isso automaticamente, que o modelo BIM, o software BIM, você desenhou, ele já está quantificando aquelas informações, ele já está separando aquelas informações que você atribuiu ao modelo em algum lugar para você pegar, geralmente em tabelas, né? E essas tabelas você vai filtrando do jeito que você quiser. E com esses modelos, a gente consegue extrair cada quantitativo e segregar eles. Então, eu quero separar todas as minhas tubulações. Você consegue filtrar, você vai ter todas as tubulações da obra. Aí, eu quero ver todas as tubulações só do primeiro andar. Não tem problema, você cria lá um parâmetro do primeiro andar, ele consegue separar tudo do primeiro andar. Então, você consegue manipular essas informações para poder fazer o que você quiser com esses quantitativos. Tá? Com esses quantitativos, a gente passa por um software de planejamento. E esse software de planejamento, a gente vai colocar etapas para essa construção. Então, a gente tinha aquela parede, por exemplo, lá, eu tenho etapas para construir essa parede. Eu tenho que fazer ali um rasgo no piso, por exemplo, depois eu tenho que fazer um baldrame, depois eu tenho que colocar a forma do baldrame, depois eu tenho que colocar a armação, depois eu tenho que concretar, tirar a forma, colocar a primeira fiada de tijolo, prumar. Tudo isso é etapa. E cada etapa dessa depende de uma quantidade de material, depende de uma ferramenta, depende de uma mão de obra. Tá? Então, quando a gente chega no planejamento físico, a gente está realmente pensando nisso. A gente está pensando em colocar etapas e atribuir recursos a cada uma dessas etapas. Hoje já tem plugins que fazem isso automaticamente. Então, você consegue pegar a base de dados, por exemplo, né, de Synapse, Setup, para poder atribuir, junto com o quantitativo que foi extraído automaticamente, para um sistema de planejamento. E você tem, por exemplo, o Project, né, que é um software da Microsoft, que ele faz isso muito bem. Você consegue manipular muito bem essas etapas e alimentá-las com o que foi extraído no software BIM. No 4D, então, a gente para nessa questão de etapas. Basicamente, a gente atribui tempo para o nosso sistema, nosso processo construtivo. Tá? Então, a gente já tem o quantitativo, que foi extraído no BIM, a gente agora já sabe as etapas construtivas para poder construir aquela edificação que está sendo planejada. Então, a gente consegue criar calendários, a gente consegue criar estatísticas de tempo, quanto tempo meu pedreiro vai ficar na obra, quanto tempo minha ferramenta que eu vou ter que alugar vai ficar na obra. Né? Você consegue fazer alocação de recursos, por exemplo. Eu tenho 2 pedreiros aqui para poder fazer um mês uma parede. Esse tempo não dá certo, vou colocar mais um pedreiro. Então, você consegue ajustar o tempo daquela etapa, colocando ou tirando ali uma mão de obra, por exemplo. Isso tudo você consegue fazer num software de planejamento que vai te auxiliar gerando já essa estatística à medida que você vai alimentando ele. Né? Então, isso também faz parte do BIM. Beleza? A gente pula para o 5D, que aí agora a gente já tem esse planejamento físico feito, então já tem as etapas da construção bem definidas, já sei o que um depende do outro, né? Já sei o quantitativo, já sei o tempo que eu vou demorar. Agora eu vou atribuir preço para isso. Então, eu começo a pegar bases de composição, ou eu pego ali um fornecedor, faço aquelas composições de 3 preços, faço o jeito que eu quiser para poder saber o preço de cada material, saber o preço de cada mão de obra e alimentar também nesse software de planejamento. Então, assim, eles inclusive separaram essa questão do 4D e do 5D, porque o 5D ele vem atribuído a uma vinculação do nosso modelo em 3 dimensões, já com essa etapalização e a questão dos custos. Por que os custos eles veio depois no 4D? Porque lá no meu modelo 3D, eu consigo colocar esse parâmetro dentro dele para poder gerar esse custo automático para mim também. Então, assim, o BIM ele consegue integrar todas essas informações em um único modelo para você depois manipular aquilo ali e conseguir, de novo, uma estatística, conseguir um resumo ali do que você quiser. Né? Então, dependendo do filtro que você coloca naquela situação.
Você tendo um planejamento técnico de tempo, você tendo ali o preço, você começa a ter já as estatísticas de custo da obra. Então, você consegue filtrar quanto que você vai gastar por trimestre, quanto você vai gastar ali no primeiro mês, quanto que você vai gastar na primeira semana. Então, você consegue manipular também essa questão dos recursos financeiros que você vai ter numa obra, né? De novo, a gente como engenheiro, a gente pega essa informação e passa para o cliente. Ô cliente, isso aqui cabe no seu bolso? Isso aqui é isso mesmo? Ou não, vão diminuir a quantidade de mão de obra, a gente aumenta esse tempo aqui, será que vai valer a pena? Então, você consegue manipular essa informação muito mais fácil hoje com a tecnologia BIM. Antigamente, às vezes, era só um papel e caneta, às vezes tinha até um Excelzinho ali, por exemplo, tal, mas às vezes o cara mudava a arquitetura lá e a informação não mudava automaticamente. Então, ficava uma planilha meio defasada. Hoje não, hoje você consegue vincular isso automaticamente para poder, alterou no projeto, a planilha já vai pelo menos ser sinalizada. Ó, esse item aqui foi alterado, vamos enxergar ele melhor. Beleza? Enfim, aí você consegue criar todo um relatório, você consegue filtrar como você quiser, se quiser filtrar por tipo de material, por tipo de mão de obra, por etapas de obra, né? É muito interessante também nos softwares BIM, quando fala de etapas de obra, que você consegue atribuir, por exemplo, uma etapa de demolição. Né? Então, você consegue fazer no próprio modelo ali uma representação do que vai ser demolido. Né? Quem tem costume com projetos, principalmente executivo, de arquitetura, já se faz isso. Né? Se desenha ali, ó, aqui é a parede demolida, aqui é construída, tal, aqui vai ter só uma alteração. No BIM, você tem isso também, o desenhozinho, só que isso está atribuído a informações. Então, você sabe, por exemplo, o volume de entulho que vai ser gerado numa demolição. Você sabe, por exemplo, teve a demolição, você atribui ali, por exemplo, um escoramento. É um custo, é um item que tem que ser levado em conta. Então, você consegue fazer essa junção de tudo. E aí, muito interessante, que ainda está no 5D, é que você consegue, como você extraiu tudo de um modelo 3D, as informações todas, você criou uma etapalização, você vinculou essas etapas com cada um dos modelos, você consegue fazer as simulações de obra. Então, num software, por exemplo, como o Navisworks também, que você faz essa vinculação, você consegue vincular um planejamento físico feito num Project, num Primavera, qualquer software de planejamento, junto com o modelo 3D. Então, o que você faz? Tem a etapa, tem a modelagem atribuída a essa etapa, você aperta um play. Apertou o play, ele vai desenhando de acordo com como a sua etapa vai passando. E assim, igual no caso ali, o play está acelerado, né? Ele está a cada 2 semanas, a cada 1 mês. Mas a ideia dessa etapa do BIM é você ter um computador, né, instaladinho na obra. Começou a obra, aperta o play. Qual que é o tempo de passagem dele? Segundo a segundo. Então, o que vai acontecer no segundo a segundo? Você está lá num estagiário lá que não sabe nada de obra, não sabe ler projeto, não sabe nada. Mas se ele está no segundo a segundo, ele dá uma olhada ali no software, no caso eu pausei propositalmente, mas ele vai olhar a geometria que está desenhada, vai olhar a obra, ele sabe se a obra está atrasada, se ela está adiantada, se ela está na etapa certa, pelo visual. Ele não precisa saber ler projeto. Ele vai ver no software lá. Meu planejamento está no dia tal. Já tem filtro de tudo. Quanto que eu já gastei, o que eu vou gastar, já consigo manipular isso tudo. Se a geometria que está desenhada lá, batendo com o tempo que está planejado, não está igual com o que está real, já sabe pontuar mais um problema. Então, é bem interessante isso, quando você usa nessa função, por exemplo, de tempo a tempo, né, de segundo a segundo, que você consegue, sim, ter esse recurso visual. Inclusive, em Belo Horizonte, já tem obra já que foi feita assim, que a gente projetou, a gente forneceu para o pessoal um computadorzinho para testar, funcionou belezinha. As etapas foram acontecendo, foi atualizando no computador ali a imagem, de acordo com o que foi construindo. O problema lá é que atrasou. Né? Então, a gente teve que manipular o modelo justamente por conta desse atraso. E aí, o play que a gente apertou lá, acabou que teve que depois ser ajustado ali para a data certinha, para dar play de novo. Tá? Mas é bem interessante de ser utilizado. Aqui também é um outro videozinho que eu encontrei, que é um programa sequencial também. Isso é um software até italiano, que eles conseguem fazer de uma forma mais bonita essa apresentação. Então, assim, ela da mesma forma que eu mostrei o Navisworks, por exemplo, que é um programa mais técnico, né? Esse dele já traz um visual de como vai ser construído cada uma das etapas, tá vendo? Então, tem ali a cronologia passando, e bem visual mesmo, você vai vendo cada etapa sendo construída. De novo, isso aí também você consegue dar um pause e ver ali, naquele momento ali, se está funcionando ou não, tá?
Infelizmente é muito caro para poder aplicar isso aqui, em euro e tudo mais, então por enquanto não vale a pena não. Isso é mais institucional, né, pessoal? Se for construir um shopping, sei lá, construir alguma coisa que vai ter algum investimento, aí às vezes é interessante. E aí, pessoal, assim, nós estamos no 5D ainda, né? Ainda falta mais 5Ds, mas nesse momento é muito importante a gente parar e pensar que se a gente tivesse os 5Ds em todas as obras até hoje, já ia mudar a vida, né? A gente já teria já um modelo em 3D muito mais palpável, que os leigos aí que não conseguem interpretar projeto consiga melhorar essa interpretação. A gente tem um planejamento mais conciso, então a gente consegue saber que etapa que está a minha obra, realmente planejar a minha obra por etapa, né, para poder ter ali um controle financeiro, principalmente, né, para não sair do controle e viabilizar essa obra até o fim. Né, a gente consegue simular a obra, a gente consegue fazer diversas coisas já que a gente não conseguiria sem ter o BIM. Então, assim, para mim, o 5D do BIM já era ideal. Eu acho que todo mundo tinha que pegar esse negócio e aprender para realmente trazer até o 5D aqui, que já ia mudar a vida de toda a obra. A partir do 5D, inclusive, a gente tem algumas variações de bibliografia, tá, pessoal? Então, às vezes, o que eu vou falar aqui de 6D, 7D, 8D, 9 e 10D, pode ser que às vezes vocês veem em outro site, alguma outra coisa, alguns conceitos diferentes. Não sei se é porque é muito novo, não sei o que é, mas existe um conflito ainda sobre essas definições. Então, o que eu vou passar a partir de agora são conceitos que eu vi que são, em sua maioria, voltadas para essas definições de D, né? Mas pode acontecer isso, tá, pessoal? Então, se tiver alguma divergência aqui, essa foi a minha interpretação, tá bom? Então, vamos continuar. O 6D, então, a gente fala sobre sustentabilidade. O que entra sustentabilidade nisso? Você tem os DMTs, que são distâncias médias de transporte, né? Então, qual que é a distância para você pegar ali uma areia, pegar uma brita, isso vai impactar num custo, né, de transporte, isso vai impactar num sistema ambiental, que é, por exemplo, para se tirar uma certificação LEED, né, que ela é bem enjoadinha, ela dita ali cada processozinho ali, você tem que ter um aspecto sustentável. As análises energéticas, igual eu falei para vocês já anteriormente, de fazer uma análise de climatização, por exemplo, né, a temperatura que fica naquele ambiente, ou a própria luminosidade daqueles ambientes que estão sendo estudados. A partir do georreferenciamento, você consegue adaptar isso no nosso projeto. Tá? E é legal também que o próprio Inmetro ele já trouxe já um pouquinho disso. Então, ele já categoriza já as edificações habitacionais. Então, você faz uma análise energética daquela edificação e você consegue ser classificado no Inmetro para o consumo energético daquela casa. Tá? Isso aí também, por enquanto, ele não está muito consolidado, mas a ideia é realmente você ter descontos, né, fazer ali sistemas solares também de fotovoltaico com desconto, né, conseguir realmente aplicar isso daí, às vezes numa venda, né, você conseguir vender um apartamento, uma casa que tem um consumo energético mais eficiente, pode ser uma coisa interessante também no futuro, né? E tudo isso também de questão de energética, ela vem de um modelo BIM, porque você tem que ter ali um tridimensional para poder fazer uma análise mais efetiva, você tem que ter uma coordenação ali, né? Você tem que georreferenciar isso para poder trazer essas informações bem concisas. Então, o 6D ele vem com isso, ele vem com a parte de sustentabilidade da nossa edificação. Tá? Hoje a gente tem um prédio em Belo Horizonte, que é o Concórdia, ele tem uma certificação LEED que ele é completamente sustentável, e ele foi feito em BIM. Então, lá foi feito um estudo, por exemplo, de climatização. Então, a arquitetura dele ali, pelo georreferenciamento, já foi propícia para o ar passar ali, já refrigerar as salas todas. A iluminação dele foi estudada também, então, a maior parte do dia, teoricamente, nem precisaria de luz para ele poder ficar iluminado. Então, assim, são análises que a gente preza ali no 6D para poder melhorar a nossa edificação, tá bom? Quando chega no 7D, a gente fala sobre manutenção e conservação. Esse item... Não, né? Esse item é interessante, pessoal, que a gente fala sobre a questão das garantias, por exemplo. Nós vamos ver aí que o 7D ele é um outro macro do BIM. Do mesmo jeito que o 5D ele era muito importante, né, para a gente poder melhorar a nossa construção, o 7D ele cria uma coisa que é o ciclo do BIM, que nós vamos ver daqui a pouquinho ali. E esse ciclo do BIM, ele literalmente ele cria uma cronologia dessa edificação, não só durante o processo da obra, mas durante o processo de uso dela, e depois daqui a 50 anos, quando ela já estiver em ruína, o que eu vou fazer com essa ruína?
né? Eu vou demolir, eu vou reformar, o que eu vou fazer com isso? E aí, para você ter um controle disso, você vai ter que ter um controle da manutenção disso, né? Então, você cria-se manuais para poder garantir que aquele usuário vai usar da maneira correta e garantir que você vai ter ali um tempo de uso do que você planejou, né? Um exemplo, por exemplo, sei lá, piso. Às vezes você tem um piso ali, um porcelanato, que você não pode usar um produto qualquer lá de limpeza. Então, você cria um manual falando, ó, não pode usar esse produto de limpeza. Se ele usar, vai estragar, vai ter que trocar, então você perde ali aquele tempo que você estava esperando, que a obra duraria 50 anos, vai durar agora 10, porque não usou da maneira correta. Mesma coisa, isso aí no caso seria uma conservação, né? E a manutenção do mesmo jeito. Às vezes você tem ali uma hidráulica ali, sei lá, você está trabalhando numa indústria e a tubulação ali vai passar um certo óleo que vai danificar. Você sabe que vai danificar aquela tubulação. Então, você já cria um plano de manutenção para poder evitar que aquilo ali se degrada mais rapidamente. Então, tudo isso está atribuído ao 7D. Então, são os planos de manutenção. É interessante, pessoal, que a gente, com essa preocupação, a gente começa a ter alguns aplicativos de controle. Esses aplicativos de controle, eles são entregues junto com o manual da obra, né? Então, você vai vender lá, fez um prédio, né? Vai vender o prédio, você entrega o manual lá de uso. Então, igual o manual de celular, quando você compra, ele ensina a usar que ninguém lê, lá vai ter um manual da casa. Então, vai explicar tudo. O que você tem que fazer no piso. Se sua parede manchar, o que você pode passar nela. A torneira emperrou, tem que trocar a torneira. Às vezes parafusinho. Então, você orienta o seu usuário ali a poder realmente utilizar aquilo ali de uma maneira correta. E o aplicativo de controle, quando dá algum problema, ele vai registrar esse problema. Esse registro de problema, ele cria uma estatística que vai te ajudar no próximo empreendimento seu. Então, você vai saber, a torneira tal dá muito problema. A janela tal, ela emperra demais. Então, você tem um aplicativo de controle que vai ditar vários problemas para você chegar no Learn Construction, que a gente vai ver também que tem uma etapa disso no BIM, para otimizar a sua obra, né? Você vai evitar de colocar ali alguns equipamentos, alguns materiais que ocorram isso. Junto com essa questão da manutenção, a gente vai estar atrelado às garantias, né? Então, o que acontece? A gente já está pensando já que a minha obra tem um tempo de validade. Que tem, né? Tudo, hoje, infelizmente, ainda mais hoje em dia, já foi feito para estragar, né? Para a gente ter ali uma manutenção depois, girar, né, o comércio. Então, o que acontece? Essa questão das garantias, se você vende um apartamento, por exemplo, se construir um prédio de luxo, vender um apartamento caríssimo lá, se der um problema no piso, por exemplo, muito provavelmente ele vai vir na construtora e falar, meu piso deu um problema. Se a construtora tiver um controle de garantias, ele aciona a garantia do piso. Então, assim, foi no 7D, o BIM trouxe essa parte de garantias justamente para você ter um controle. E, assim, dificilmente você vai ter aquela garantia, não, 5 anos. 5 anos para piso, 5 anos para vaso, 5 anos para negócio. Não, cada material tem uma garantia, tem um tempo de garantia. Então, você cria também um controle dessas garantias, cria um documento ali para você pontuar. À medida que for tendo um problema, você sabe exatamente qual que é o tempo de garantia, para você também não passar vergonha lá no fabricante cobrando uma garantia que já passou, né? Então, você cria um plano de garantias justamente para te auxiliar nessa manutenção durante aquele período que você define que vai ser a duração da sua obra, tá? E aí, o ciclo do BIM que eu falei, ele é muito bem ilustrado nessa imagem aí, até está em inglês ali, mas é bem tranquilo de interpretar. Esse ciclo do BIM, ele dita um pouquinho dos Ds. Olha só, primeiro começando naquele programming ali, né? Não seria a parte de documentação, seria a parte que a gente falou de entender o que a gente vai construir naquele terreno, ver o que pode ser construído ali. Depois a gente vem no conceitual design, né? Então a gente começa ali com 3D para poder fazer os estudos, a gente detalha isso, né? Então vem a parte técnica. Depois a gente vem nas análises, então a gente chegou no 6D já para poder fazer a análise energética, fazer uma análise ali de climatização. A gente vem para a parte de documentação, então a gente voltaria no 2D para poder fazer esses projetos técnicos. Vem para a parte de fabricação, né? Então realmente produzir esses materiais para poder ir para a obra. 4D e 5D, que é onde a gente vai estar falando daquilo de qualificar um tempo, né? Atribuir um tempo e um custo para poder controlar a nossa obra. Faz as logísticas todas, né? Constrói, entra no 7D, que é operação e manutenção. E aí, beleza, minha obra dura 50 anos, pronto.
Deu 50 anos, o que eu vou fazer com ela? Eu vou demolir e voltar para o meu ciclo BIM de novo, para poder entender o que eu posso fazer agora com esse terreno, ou eu vou reformar? Então, vou reformar, vai durar mais 20 anos, e depois de 20 anos, o que eu vou fazer? Eu vou demolir? Então, você cria um ciclo daquela edificação. Você cria realmente um histórico para ela, você cria uma data de validade, define o que vai ser feito depois que essa data de validade for acontecendo, né? Porque você já sabe que tem um controle de garantias. Chega uma hora, por exemplo, que não fica insustentável, você tem que ficar dando manutenção, você já perdeu dinheiro naquilo ali, por exemplo. Então, assim, você cria esse ciclo do BIM realmente para te auxiliar sobre o que você vai fazer depois. E é interessante que o que você vai fazer depois, ele está atribuído a etapas construtivas também. Então, se você vai demolir, você vai ter um custo de demolição. Se você vai demolir e vai gerar muito entulho, você vai ter que mandar esse entulho para algum lugar. Então, você já vai fazer um plano, por exemplo, de bota fora, né? Se você pensar em sustentabilidade, você consegue atribuir ao lead lá isso. Você fala assim, não, quando eu demolir minha obra, eu vou utilizar na mesma obra que eu for fazer nesse terreno aqui. Então, você atribui uma certificação LEED. Então, assim, você controla também essa questão do pós-utilização, né? Com construções convencionais é muito difícil, né, pessoal? A gente tem uma garantia de 50 anos, né, que o próprio CREA, né, ele auxilia a gente aí é um tempo de responsabilidade técnica ditado, mas que acaba durando mais tempo que isso, né? A gente nunca faz uma obra para demolir. Só que a gente pode usar muito bem esse exemplo em obras temporárias. Às vezes vai ter ali uma obra de trecho ali de uma estrada, então constrói-se um alojamento, mas depois vai ter que demolir esse alojamento. Então você já fala o que vai acontecer com essa demolição, né? Então, para obras temporárias, por exemplo, essa finalização do ciclo do BIM ela é excelente, porque você às vezes trabalha com uma estrutura modular, por exemplo, você consegue desmontar ela, guarda no galpão, depois tem outra obra, você monta ela de novo. Então você pensa nessa logística toda para reutilizar isso, para poder definir o que vai ser feito depois. Então o 7D também é um macro bem legal, né, pessoal? Que você consegue realmente definir ali um destino final da sua obra. A gente pula agora para o 8D, que não menos importante, ele fala sobre seguranças. O que é segurança? É quando você vai começar a pensar ali nos custos, principalmente, de você construir aquela obra. Então, dependendo do tamanho da obra, você vai começar a ter que ter proteções de altura, por exemplo, gera um custo a mais. Você começa a ter as necessidades de TNRs, né? Então você tem que ter profissionais qualificados, que também tem um custo a mais. Então, assim, você tem que começar a pensar em tudo que é relacionado à segurança, primeiro para você ficar legal, né, com tudo bonitinho, você não ter problema nenhum. Se alguma coisa de ruim acontecer, tiver com EPI, você não tem problema nenhum, mas tudo isso tem um custo, tudo isso você tem ali, você tem que comprar um EPI para o fornecedor, para o colaborador. Então, o 8D ele vem para lembrar disso, né, para você atribuir isso no seu projeto ali, atribuir isso no planejamento. E é interessante também, pessoal, que o BIM ele é todo integrado, então até a segurança entra no projeto 3D. Então, por exemplo, você tem alguns sistemas de segurança para a tela, né, de tela de segurança em altura, que você vai ter um custo para ela. Você tem ali um monte de madeira para poder fazer essa sustentação. Você tem a própria tela também, que não é barata. Quem mexe com a obra aí sabe que isso não é barato, não. Então, assim, você consegue projetar isso em 3D, fazer ali, inclusive, criar etapas de utilização disso para poder se reutilizar em vários andares, não ficar comprando o tempo inteiro. Então, está atribuída a segurança essa parte projetual. Então, você consegue atribuir isso também lá no seu projeto, né? Então, você já faz essa prévia já para poder quantificar, para poder orçar e também não virar um custo ali que você não estava esperando, tá? De novo, não é só para isso. Então, também você fala sobre todos os APIs, né? Sinalizações, etc. E o 8D também, quando se trata de segurança, a gente começa a trazer muita tecnologia para o nosso sistema. Então, eles acabaram entrando ali nas bibliografias que eu falo, que tem essa divergência, algumas delas, em vez de falar que o 8D é segurança, eles falam que o 8D é tecnologia. Só que é o seguinte, pessoal, a tecnologia da obra, muitas das vezes, ela está ali trazendo segurança para a obra. Então, você tem ali, por exemplo, capacetes que mostram que tem alguma vibração, se o cara cair, por exemplo, já manda um sinal para uma central falando que o cara caiu, a própria georreferenciamento do cara, às vezes ele está numa obra de mina, por exemplo, que você tem equipamentos, tem caminhões gigantescos que não conseguem ter uma visualização boa do entorno ali.
Então você consegue gerar sinais sonoros ali para poder mostrar que o cara está em uma situação de perigo. Enfim, então você atribui essa tecnologia também no nosso modelo, que também gera um custo, que também gera um planejamento, enfim, tudo integrado. Tá bom? Então, continuando, nós vamos passar para o nosso próximo D, que esse D, inclusive, eu acho um dos mais interessantes do BIM, que ele fala sobre, que é o Learning Construction, né? Ele fala sobre as melhorias que a gente pode ter no nosso processo. Então, o que acontece? Até no momento, a gente já viu que o 1D, a gente falou de documentação, então a gente já sabe já o que nós vamos construir na nosso terreno ali, né? A gente passa pelo 2D, que é a parte técnica, passou pelo 3D, compatibilizou, a gente fez ali a parte do cronograma físico, a gente fez a parte da simulação 5D, a gente viu que a simulação 5D deu errado. O que eu vou fazer? Vou deixar dar errado na próxima obra? Não. Eu vou pensar numa melhoria, vou pontuar meus erros e na próxima obra eu vou lapidar esses erros. Então o Learning Construction ele vem com uma ideia de literalmente você ter um processo construtivo, que toda obra é um processo construtivo, você tem etapas ali para serem seguidas e exatamente as mesmas etapas são seguidas em todas as obras, não tem como ser diferente. Assentar um tijolo aqui, assentar um tijolo na Bahia, é a mesma coisa. Talvez lá na Bahia seja um pouquinho mais lento do que aqui, mas... E, inclusive, isso você vai ter que atribuir lá, sacanagem, né? Não tem nada... É porque lá é mais gostoso, mais tranquilo, então não precisa dessa pressa toda. Mas enfim, até isso, a região que você está trabalhando, você tem que saber o que você está fazendo ali para atribuir principalmente o tempo. Né? Realmente, às vezes, não estou citando Bahia, zoando aqui, mas às vezes na Bahia a produção é muito maior do que aqui em Minas. Então você tem que tratar essa produção maior na Bahia de uma forma diferente. Você vai criar ali um cronograma adaptado ao local. Então você vai, quando eu estava falando do Learning Construction, você vai lapidando. Então você lapida o processo, você lapida ali alguns atrasos que podem ter acontecido. Né? Então, assim, não só de mão de obra, mas uma logística mesmo. Estou fazendo uma obra lá no Pará. A obra no Pará não chega, só chega barco. Então eu tenho uma logística para poder levar esse material até lá. Então, assim, faltou um parafuso, eu vou ter que tirar um barco, andar 100 quilômetros com esse barco para pegar um parafuso e voltar. Perdi problema, deu problema. Então já vou para o Learning Construction, pontuo isso. Ó, se tiver uma obra que eu tenho que ir de barco, não posso esquecer nada. Coloca mais parafuso aí nesse negócio. Que aí está falando em relação ao deslocamento também, né? Não só ao atraso. Qualificação, mesma coisa. Com certeza você vai passar raiva, às vezes, contratando um pedreiro mais barato, contratando um pedreiro que vai fazer serviço de eletricista e de bombeiro ao mesmo tempo. Né? Então, entra essa questão da qualificação, que você vai ver que realmente é necessidade, às vezes, de pagar um pouquinho mais caro ali para economizar no futuro. Né? Então, o Learning Construction também vai ditar esse ponto de erro humano, né? Excesso de burocracia também é a mesma coisa. Às vezes é muito enjoado. Tem cidade que não aprova projeto, fica aquele trem, um BO, não sai do lugar, está tudo lindo, maravilhoso, mas tem uma burocracia em excesso. Então, entender que burocracia é essa, de deixar a papelada toda pronta, para quando o cara perguntar qualquer coisa, está aqui. Ó. Então, de novo, o Learning Construction, você acaba tendo que aprender com o erro. Né? Learning Construction é isso, pessoal, é aprender com o erro. Você fez um, deu errado, pontua, faz o outro, vai dar errado de novo, pontua que deu errado de novo e vai lapidando ali sua construção. Então, você vai fazendo tudo isso, né, para poder identificar os problemas e resolver os problemas na construção. E esses problemas, pessoal, volta também em todas as etapas. Né? Então, assim, se teve um problema, às vezes, no material que você especificou no projeto, sei lá, um erro que já aconteceu nosso, por exemplo, a gente estava fazendo uma cozinha industrial e a gente não pensou que, às vezes, poderia ter uma caldeira lá que a água está mais de 100 graus Celsius. Parece impossível, mas às vezes acontece, 100 não, mas 98 graus Celsius. E uma tubulação convencional não aguenta 98 graus Celsius. Né? Então, no Learning Construction, a gente já não coloca mais essa, coloca agora uma tubulação de ferro fundido. Mas a ferro fundido, eu gastei muito mais tempo e precisei de uma equipe mais qualificada para poder fazer isso bem feito. Não, então eu vou usar um Tigre, sei lá, aquela Redux, né, que eu acho que chama série laranjinha, que ela é mais resistente. Então, assim, tudo isso você vai lapidando e volta lá nas etapas anteriores do BIM, né, de 3D, de 4D, de 5D, para poder realmente melhorar a nossa construção. E esse Learning Construction, ele é muito interessante quando a gente vai passar ele para o 10D, que é a parte de industrialização. Se você tem erros no seu processo, você não consegue industrializar.
Senão você vai industrializar com erro, você vai fazer ali, replicar aquilo ali que você planejou com erro. E aí é legal, pessoal, que o BIM, ele organizou tudo para a gente, né? Ele fez ali segregou para poder melhorar o entendimento de cada etapa, né? Ele conseguiu trazer essa facilidade de interpretação, ele conseguiu trazer o 3D de uma forma facilmente para a gente. E depois de ter esse controle todo, você consegue sim industrializar essas construções. Eu gosto de dar um exemplo muito claro nessa questão de industrialização, por exemplo, o banheiro. Banheiro, não sei se alguém aqui mexe com projeto hidrossanitário, mas todo banheiro é igual. É um lavatório, um vaso, uma duchinha higiênica e um chuveiro. Você vai em outro lugar, é exatamente igual. Às vezes ele está mais passado ali, um pouquinho maior, às vezes ele muda aqui de lado, mas se mudou de lado, no outro mês vai ter um outro projeto que vai estar exatamente igual aquele mudar de lado. Então, por que não industrializar isso? Por que não fazer um modelo, o banheiro é sempre esse? Eu já crio já um padrão ali, o meu banheiro, para fazer um banheiro convencional, eu preciso dessa quantidade de peça, preciso dessa quantidade de vaso, essa quantidade de tubulação, e pronto. Industrializou como? Ah, não, cada casa vai ter esse banheiro, você só encaixa ali, já está industrializado. Tá? Então, assim, são maneiras que você vai fazer para ganhar tempo, né, de realmente tentar achar ali algo em comum que você consiga replicar isso na sua construção. A gente tem isso também muito claro quando a gente trabalha em construções modulares. Né? Hoje em dia está ficando cada vez mais presente também, principalmente nos governos, que às vezes tem que entregar uma escola com uma velocidade maior, né? Tem que às vezes fazer, por exemplo, sei lá, alguma coisa com uma velocidade maior. A construção modular ela permite essa velocidade maior, que você consegue, por exemplo, fazer um off-site, né? Que você constrói dentro de uma fábrica o prédio inteiro, e depois você só monta. Essa construção do prédio inteiro, por exemplo, ela pode ser uma forma industrializada. Né? Uma escola, por exemplo, você tem lá a sala. A sala 1 é igual à sala 2, que é igual à sala 10, que é igual a todas as outras salas. Então, você planeja uma sala, faz ela perfeitinha, coloca lá a quantidade de tomada, a quantidade de ventilador, bonitinha, montou aquele sistema ali, ó, industrializar. Vamos fazer um monte agora. Pronto. Então, o 10D do BIM, ele vem justamente para você ter esse ganho de tempo ali, ó, que ele está mostrando no gráfico. Então, você consegue ganhar muito mais tempo na sua obra, tempo é dinheiro, né? E outra, você consegue uma qualidade melhor na sua obra, que você tira o erro humano, você já planejou, você já tem ali uma lapidação de erros, né? Então, você já não tem mais o erro humano ali, você já consegue já replicar aquilo ali de uma maneira mais fácil. É muito interessante, pessoal, que aconteceu no BIM, a gente viu naquele hospital de campanha da China, né, que rapidinho eles construíram lá, com 3 meses estava pronto o hospital de campanha. O que eles fizeram lá? Planejamento. Eles fizeram lá um leito, né, então eles pegaram o leito ali e viram o que tinha no leito. Ah, não, preciso de um ponto de gás, um ponto de ar comprimido, um ponto de ar medicinal, um respirador, uma cama, uma torneira e tal, beleza. E o próximo leito? Mesma coisa. Então, eles pegaram e pronto, fizeram um monte igual, replicaram, industrializaram a construção. Depois, interligaram tudo ali com um ramal de alimentação para cada um dos sistemas e está pronto. Então, você ganhou-se muito mais tempo, né, do que inventar moda. Ah, não, vou colocar um aqui maiorzinho, agora vou colocar um em L, vou colocar um aqui com a cortininha azul. Então, assim, não faz sentido. Né? Então, a industrialização do BIM, ela ficou muito mais clara, inclusive, nessa questão do Covid, né, que você tem ali sistemas muito iguais, que podem ser replicados, ganhando tempo, ganhando velocidade, ganhando planejamento. E aí, pessoal, não sei se eu fui rápido demais, mas a ideia do BIM é basicamente essa. Né? Até falo aí se vamos aplicar o BIM, porque realmente, quando a gente vê cada um dos desses, que eu fui falando aqui bem resumidamente, a gente vê que realmente é muito importante ali, né, essa migração para o BIM. Voltando um pouquinho no 3D, por exemplo, que eu já falei, mas é muito importante repetir, quando a gente começa a atribuir essas informações do projeto em 3 dimensões, você consegue lapidar essa informação e manipular ela da forma como você entender melhor ali. Então, por exemplo, às vezes eu trabalho eu tenho uma equipe de hidrossanitário, eu consigo filtrar todas as informações de hidrossanitários para poder separar e mandar todas as informações de hidrossanitário para a equipe de hidrossanitário. A elétrica é a mesma coisa, eu separo as informações e mando só para o elétrico. Mas eu fazia isso antes, mas você não fazia isso coordenadamente. Né? Às vezes, você tinha lá separado hidráulico, elétrico, climatização, mas às vezes você não separava isso por etapa.
Primeiro mês, eu sei o que eu vou gastar de cada um. Segundo mês, eu sei o que eu vou gastar de cada um. Não é gastar de custo, é gastar de recurso, né? A quantidade de peças, quantidade de material, as interferências que vão ter em cada uma das etapas. Isso só é possível quando você aplica, por exemplo, um 3D do BIM. Né? O 4D do BIM, mesma coisa, né? Esse planejamento físico de etapas. Então, assim, o BIM ele veio realmente para poder mudar a vida aí da construção civil. Ele vem para poder melhorar o controle de todas as edificações que vão ser construídas. Tá? E, de novo, é uma vantagem tanto para a gente como engenheiro, como prestador de serviço, né? Que vai melhorar ali a nossa forma de trabalhar, vai melhorar ali a nossa forma de identificar erros durante o processo conceitual e melhora demais também para o cliente, que ele vai conseguir entender melhor o projeto, ele consegue palpar melhor o projeto, consegue te dar opiniões melhores sobre o projeto, né? Então, assim, melhora bastante mesmo. Beleza? Mas agora é dúvidas, né? Ver o que vocês acharam, se... Vamos lá. Perfeito. Como que é? Você chega até o 9D? Então, igual eu mostrei aqui, a gente geralmente ele tem um padrão até o 5D, que seria realmente dessa parte projetual, né? Então a gente faria um modelo em 3 dimensões, a gente faria o cronograma, né, atribuído ali ao projeto arquitetônico que foi desenvolvido. Mas, por exemplo, às vezes o 10D, que é a industrialização, a gente às vezes não precisa aplicar num projeto que vai ser construído uma única vez. Né? O Learn Construction, por exemplo, que é o 9D, a gente não consegue aplicar ele no primeiro projeto. Então, ele só consegue ser aplicado num projeto que vai ser replicado, por exemplo. Sim, de longa duração também, Sim. né? Eu acredito que um processo desse aí deve durar por volta de um ano e pouquinho. Até mais, né? Você precisa saber, na verdade, você tem que ter uma construção com um ciclo de vida dela completo para você realmente saber todos os defeitos que vão ter ali, principalmente na etapa de manutenção e operação. Sim, e aí algumas outras dúvidas também. Por exemplo, Tranquilo. eu reparei que chegou numa parte ali que é praticamente compatibilização de projeto, que eu reparei que parece que tinha um AutoCADzinho ali, né, em 2D, e depois fez uma compatibilização no SketchUp. Tinha um SketchUp ali, não tinha? Sim, Na verdade, isso aí, na verdade, é tudo uma visualização mais para poder entendimento. Entendi. A ideia, igual, é interessante o SketchUp, por exemplo, que a gente fala sobre IFC, que às vezes você não precisa estar usando um software BIM para poder fazer uma interoperabilidade, por exemplo. Sim. Né? O ruim do SketchUp, por exemplo, se você fizer uma arquitetura nele, você não consegue atribuir informações tão concisas nesse modelo. Isso que foi uma das coisas que eu resolvi perguntar, porque o SketchUp ele é de representação, né? Sim. Igual você estava explicando ali, da parede e tudo. Mas aí, na hora que a gente vai alimentar esses modelos aí, etc., Fica embolado, né? não rende. É interessante, porque, por exemplo, o próprio SketchUp ele é um software que você consegue aplicar assim um BIM nele. Só que o SketchUp ele é diferente, porque nele você continua desenhando em linhas, né? Você desenha a linha, modela ali, pronto, e você tem um desenho em 3 dimensões. Para você atribuir, transformar o SketchUp, por exemplo, num modelo BIM, você tem que atribuir informações nele, concorda? Sim. Até que parece que o SketchUp hoje já tem essa possibilidade de você colocar Sim. algumas coisas. Eu só fiquei um pouco confusa, porque parece que teve uma parte que é feita em 2D. Né? Por exemplo, assim, no meu escritório lá a gente faz a compatibilização, mas a gente não elabora o projeto de elétrico e hidráulico, porque eu sou arquiteta. Sim. E aí a gente não faz essa parte. Eu reparei que houve esse 2D e na representação teve isso em 3D. Eu falei, Sim. então tem mais 2D. Na verdade, o 2D ele continua existindo, que é aquela questão do técnico, né? A gente não adianta ter um 3D e passar para um Mas bombeiro, o para um técnico foi eletricista. feito no AutoCAD? Não, o software é independente de software, você pode usar qualquer software. A ideia do BIM é você atribuir informações desse software para poder você extrair ele numa próxima etapa do BIM. Sim. Então, mesmo o SketchUp, igual a gente estava falando, às vezes a gente consegue atribuir ele no modelo IFC características, por exemplo, de dimensão, característica, por exemplo, de
Geralmente o SketchUp ele é bem fraquinho, o que você consegue colocar mais é nome, então você não consegue filtrar muitas informações. É porque, por exemplo, eu acredito que a maioria desses, igual você explicou, os outros softwares dos engenheiros, tem essa parte que exporta para o IFC. Sim. Mas então, né, vem o IFC, a gente junta todo mundo ali e tudo. Mas no seu trabalho hoje, o BIM ali vem só do UFC, por enquanto? Não, hoje no nosso escritório, por exemplo, a gente usa o Revit para projetos de instalações, por exemplo. Ah, ok. Então, por exemplo, quando a gente recebe a arquitetura, a gente não usa o BIM da arquitetura. A gente usa somente a parte de geometria da arquitetura. Sim. Então, a gente não pega nenhuma informação para poder extrair, por exemplo, um quantitativo da arquitetura, porque, no caso, a nossa empresa não trabalha com arquitetura. Sim. Mas aí a gente faz os modelos, por exemplo, de instalações, já todos no software BIM, para poder extrair esses quantitativos, por exemplo, extrair informações de tamanho, por exemplo. É interessante pelo seguinte, o SketchUp ele realmente não tem essa função, mas vamos supor o ArchiCAD, para não falar só de Revit. O ArchiCAD, você também tem a abinha lá de parâmetros. E ele é livre, você pode criar o parâmetro que você quiser. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou lá no Pará e eu tenho esse problema do deslocamento do barco. Sim. Né? E eu tenho um frete muito alto, eu tenho que mostrar isso para o pessoal do frete, por exemplo, o tamanho das caixas que vai chegar lá até aquele local. Então, você pode colocar um parâmetro lá no seu modelo, vamos supor de elétrica, de tamanho de transporte. Então, eu quero vou juntar uma quantidade de peças e vou usar uma caixa sei lá, de 1 metro por 1 metro. Okay. Isso aí eu atribuo um parâmetro, falo que é 1 metro por 1 metro e deixo esse parâmetro lá quietinho. Quando eu for fazer esse contato com a distribuidora, por exemplo, eu vou ter vários parâmetros ditados como o tamanho de transporte. Eu consigo filtrar esse tamanho de transporte, por exemplo, para gerar uma tabela de quantitativo para mandar isso para o transporte, por exemplo. Ok. Agora só a última para finalizar. Tranquilo. Prometo. No caso ali do manual do proprietário e etc., né? Eu sei que existem especializações e tal, específica para aquilo, a gente que faz avaliação de imóveis, essas coisas, trabalha um pouquinho com isso. Sim. Né? No caso, você só extraiu a informação e, por exemplo, passou para uma empresa terceirizada fazer esse manual do proprietário, porque eu sei que tem empresa que trabalha só com isso, né? Sim. Ou você fez ali e montou um documento separado? Sim. E essa questão da manutenção, ela tem muito a ver com o Learning Construction também. Porque que acontece? Quando você entrega esse manual, primeiro que assim, pode ser feito por arquiteto, pode ser feito por algum trabalhador ali um colaborador da empresa, né? Geralmente quem faz isso, quem tem essa preocupação é uma construtora que tem uma responsabilidade, depois que entregou a chave, sobre aquilo ali que foi feito. Então ela preocupa em realmente ter um manual de conservação e operação. E, na verdade, aquilo lá é mais para você ter um controle de garantias. Né? Porque se der algum problema, o proprietário ele pode voltar em você e, às vezes, você vai ter que custear esse problema que foi causado. Né? Então, assim, independente de quem faz ele, é legal você deixar bem claro para você garantir que não vai ter problema. Né? E o papel dele no BIM é realmente você pontuar para você gerar as melhorias, né, no próximo empreendimento e para você garantir que vai durar aquele tempo a obra que você estava esperando para girar aquele ciclo do 7D. Entendeu? Assim, é difícil você fazer um manual contendo tudo. Né? Então, alguma coisinha ali vai ficar para depois. E esse ficar para depois é um problema que vai ser identificado no Learning Construction, por exemplo. Entendeu? Boa noite. Boa noite. Meu questionamento, o que acredito que outros também têm essa mesma dúvida. A sua explanação foi excelente, de todo como funciona a plataforma BIM. Resumão, né? Isso, legal, muito ótimo. O que eu tenho dúvida e gostaria que talvez vários tenham é como eu, profissional, adquiro a plataforma, como dá uma explanada para a gente, assim, porque como funciona foi excelente. Agora, como que a gente, como empresário, como profissional, um engenheiro, arquiteto... Como é que eu começo, né? Começa e o custo
inicial e tal, beleza? Hoje o BIM, ele é muita etapa, né? Ele tem muitas funções e você não precisa fazer tudo. Inclusive, até é ruim você saber fazer tudo, né? Então, você tem várias qualificações, várias etapas, e você tem várias profissões que foram, inclusive, sendo criadas para poder aplicar o BIM. Então, por exemplo, às vezes você tem uma construtora e você vai ter vários setores dentro da sua construtora. Então, você vai ter que pegar esses setores e ensinar cada etapa para determinada função. Então, por exemplo, você tem lá o pessoal que trabalha com orçamento. Hoje eles fazem Excel. O Excel hoje não consegue importar os dados do BIM. Então, você vai ter que migrar para um software que consegue migrar esses dados do BIM para você estar no BIM, no planejamento, por exemplo. Você, por exemplo, às vezes tem uma equipe de projeto de elétrica. Então, você vai ter que pegar um software em BIM que consiga fazer os projetos de elétrica, capacitar o pessoal a poder aprender esse software de BIM e eles também entenderem qual é a diferença desse desenho do projeto. Então, eles têm que aprender a colocar as informações que você quer extrair. Tá? Vamos citar, por exemplo, o do planejamento, né, que foi o primeiro que eu citei. Você tem um custo de software, né, que você vai ter que comprar um software. Você tem um custo de capacitação, porque ele vai ter que aprender a mexer nesse software, né? E você vai ter que também fazer uma integração do pessoal que trabalha com o projeto, com esse cara que vai trabalhar no planejamento, para eles casarem as informações. Porque não adianta nada o cara do planejamento ficar esperando chegar uma informação do modelo em BIM, e às vezes o cara do modelo em BIM ele não colocou a informação que o cara precisa, naqueles parâmetros que a gente vai preenchendo em cada peça. Então, você vai ter que ter além dessa explanação individual, você vai ter que também coordenar os dois para um mandar a informação que o outro precisa receber. Tá? Isso eu entendi. O que eu te perguntei, gostaria que você quanto custa, qual o investimento, se tem uma empresa Perfeito. em Belo Horizonte que faz isso, se a sua própria empresa... Sim. Não, na verdade, as interfaces eu sei. Aí, por exemplo, vamos supor que você estivesse vendendo para mim. Você vai chegar assim, olha, o software custa tanto, aí o treinamento, expectativa de treinamento entre as interfaces é tanto e tal. Sim. Existe uma empresa que eu posso procurar para fazer esse orçamento? Essa implementação inteira. Então, aí, de novo, tem que entender qual etapa que você vai trabalhar. Se você é construtor, se você é projetista, que cada uma vai ter um custo. Vamos supor que é projetista, então, tá? O projetista, vamos supor que ele vai usar um Revit, então ele tem um custo, se eu não me engano, acho que deve ter uns R$11 mil por ano, uma licença do Revit. Uma máquina para poder rodar bem esse programa, você vai ter que ter ali, por exemplo, uns 32 GB de RAM, vai ter que ter um i7 de processador. Então, nós estamos falando de uma máquina em média de uns R$6 mil, uma máquina. Curso de capacitação, hoje você tem cursos gratuitos. Então, assim, você pega no YouTube, lá tem muito professor bom, gratuito, que ele ensina bonitinho como é que faz. Só que o que acontece? O Revit ele é igual o CAD. O CAD, ele é um software livre e depende de você para poder deixar caprichadinho, colocar as linhas bonitinhas, belezinha e tal. No Revit, você tem hoje, por exemplo, vários plugins. Esses plugins eles já facilitam muita coisa. Então, você pode ter também um custo a mais no plugin para facilitar alguma coisa. Um exemplo que a gente até usa lá, inclusive eu sou professor na PUC Minas e eu sempre indico esse software porque eu tenho autorização pelo desenvolvedor, que é o Ofelétrica, por exemplo, do pessoal da Orça Fácil. O Ofelétrica ele é um software de elétrica que ele auxilia dentro do Revit, que é um software BIM, ele auxilia no desenvolvimento do projeto elétrico. Então, ele coloca, por exemplo, conduítes automaticamente. Você coloca as tomadinhas, ele já monta o conduíte. Ele consegue fazer um cálculo de circuitos automaticamente. O Revit também faz esse cálculo de circuitos, mas ele faz de uma maneira mais controlada. Então, assim, vai depender realmente do que você vai usar o BIM. Porque, por exemplo, às vezes você vai trabalhar no BIM só fazendo manual de operação e conservação. Então, você não vai ter que ter um supercomputador para poder rodar modelo em 3D, para poder fazer aquilo tudo. Você vai ter que ter uma equipe que vai correr atrás de planos de garantia, de operações. Né? Então, assim, é outro tipo de investimento. Né? Ou às vezes vai ter, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar dentro do BIM fazendo só georreferenciamento, então vai ter que comprar um drone. Então você tem um custo de, sei lá, de uns R$12 mil num drone que faz georreferenciamento. Então realmente o BIM ele é muito amplo e você tem vários pontos que você pode explorar dele. Então você tem que ver o que você já faz, né? Eu trabalho com projeto elétrico.
Então, eu vou especializar a conseguir fazer um modelo BIM de projeto elétrico. Eu trabalho com planejamento, então eu vou entender como eu consigo receber essa informação para poder usar o BIM, né? É interessante também que criaram-se novas profissões com o BIM. Igual, por exemplo, as famílias, né, os desenhos. Hoje você tem o off-elétrico que eu citei, que você tem lá as tomadinhas prontas, né? Você tem lá eletrocalha, conduíte, mas alguém teve que desenhar isso para ele poder ficar pronto. Então, hoje você tem uma profissão que são os criadores de família. O que eles fazem? Eles desenham e jogam informação nessa família. Geralmente, informação em excesso, que depois vai ter que tirar, porque não usa todas. Mas você tem uma profissão disso. Esse cara, por exemplo, ele precisa de um computador, um software bom, e tem ali um investimento de uns... falando em custo, mais ou menos uns R$20 mil. Última. Mas existe uma empresa em Belo Horizonte que chega, por exemplo, na minha empresa. Eu sou empresa de construção civil lá. Olha, eu tenho uma empresa que eu faço treinamento, te entrego. Chega lá na sua porta. Existe alguém que Sim. pegou esse nicho? Sim, a gente tem, inclusive, classificações de BIM. A gente tem BIM Manager, por exemplo, né? E a gente tem o pessoal que faz a implementação de BIM dentro de empresas. Eu, inclusive, já fiz isso algumas vezes. Não é meu nicho hoje, por conta de demanda mesmo, então não estou fazendo isso muito mais. Mas, por exemplo, o que eu fiz? A gente vai eu com uma equipe, né, eu mais 2, a gente vai na empresa, entende como que a empresa trabalha, para não mudar a esquemática dela toda. A gente entende, por exemplo, quais são os fornecedores que ela trabalha. Eu tenho costume de trabalhar com Tigre, por exemplo, tenho costume de trabalhar com a Manco. Então, a gente adapta um template para ele trabalhar com os mesmos fornecedores que já trabalha, por exemplo. Né? A gente analisa, por exemplo, quantos funcionários tem. Realmente vou separar todos esses funcionários para modelar. Às vezes eu prefiro separar essa equipe e te falar assim, não, a gente precisa só de 2 agora modelando e 2 fazendo a separação de informação. Então, a gente consegue fazer isso, a gente analisa o perfil da empresa, vê quais são as melhorias necessárias, vê se tem algum computador que já funciona, se não tem, já indica quantos computadores vão ter que comprar, com suas características técnicas. Então, consegue-se sim fazer esse estudo. Igual eu falei, hoje eu não faço isso mais, mas em Belo Horizonte mesmo você tem várias empresas, várias pessoas que conseguem fazer isso. Tá? Inclusive, tem um conselho que é o pessoal da... CEBIM. O pessoal da CEBIM, eles fazem isso gratuitamente, eles fazem uma análise da empresa gratuitamente para poder ver o que precisa ser feito para aplicar o BIM. Aí, depois que ele já faz essa análise, ele vai e vende os cursos. Aí ele vai lá e dá o curso para a sua equipe, dependendo do que você precisa. Boa noite, Paulo. Boa noite. O BIM, ele é um software único, pelo que eu entendi, ele potencializa outros softwares para fazer o uso. Então, eu não faço uma construção civil do zero ao final com software BIM, eu faço com um conjunto de softwares que são associados ao BIM, como o Revit. Exatamente. Estou até voltando aqui para uma imagem bacana aqui. Então, você já responde uma segunda pergunta minha, porque o BIM também então, pode ser usado para montagem eletromecânica e manutenção também, porque o Revit é. Sim. O conceito BIM, na verdade, ele não é software, ele é uma metodologia. Então, o BIM, igual eu mostrei aqui, ele segregou etapas de um processo construtivo. Ele foi elaborado para poder realmente utilizar em construção civil. Só que nada impede você aplicar em outras disciplinas, contando que você utiliza aquelas etapas ali, seguindo cada um dos Ds ali, né? A ideia do BIM não é ser um software só, é você realmente ter uma integração. O próprio nome do BIM é modelagem da informação, Build Information Modeling, né? Modelagem da informação da construção. Então, é igual eu falei do conceito de projeto e desenho em 3D. É quando você atribui informações no modelo para você extrair essas informações depois numa outra etapa. Seja quantitativo, seja durabilidade, seja... entendeu? O que você quiser. Você pode separar preços por etapas. Isso você consegue fazer em um outro tipo de coisa sem ser construção, né? Mas o BIM ele realmente foi feito para construção. Você falou que ele tem um plugin para extrair as informações para o Project. Sim. Para o Primavera também? Tem também.
Tem para Primavera também. Mesmo se não tiver um plugin, você consegue fazer databases. Né? Então, você consegue, talvez, exportar para um Excel e o Excel linkar com outro software. E aí você tem plugins dentro do Revit que ele consegue manipular essas informações também que vão ser extraídas. Então, você tem aquele CSV, né, que você importa. Então, você consegue gerar um CSV do jeito que você precisa, entendeu? Aí vem até uma questão interessante de você conhecer a empresa que você está implementando. Porque cada empresa tem um jeitinho de trabalhar. Já está acostumado àquele jeitinho. Não adianta nada chegar, não, agora você vai usar o Revit, o template é esse, e vamos fazer projeto. Não, às vezes você já tem um fornecedor que você já compra dele, e aquele cara, você já tem a distância de transporte daquele cara. Não adianta eu trazer um cara de São Paulo, trazer uma areia de São Paulo, você tem uma areia aqui pertinho, por exemplo. Então, você tem que adaptar isso no seu modelo. Você não pode simplesmente comprar um template na internet, por exemplo, e utilizá-lo. Você tem que entender qual que é a região que você está trabalhando, qual que é o seu conceito, o que você faz, e adaptar o BIM pelo que você já está acostumado a fazer. Né? E isso é caso a caso, mas a ideia é realmente você ter um controle da obra, você ter modelos em 3D, você ter essa questão de reutilização, análise energética, tentar atribuir isso, né, esses conceitos, para poder o BIM funcionar do jeito que ele espera que seja funcionado. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, parabéns, Paulo, pela brilhante palestra aqui. Eu acho que veio assim mostrar para todos a importância, né, o que a gente vai daqui para frente usar a tecnologia, usar o BIM e o quanto é bom essa ferramenta para estar usando, né, em projetos, em obras. Então, daqui a pouco, talvez a gente vai fazer um curso com você de aprender a usar mesmo o programa BIM. Então, parabéns, obrigada. Obrigado. Valeu, gente. Pessoal, agradeço novamente, né, em nome da SEAG, do CREA, a presença de todos vocês. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, duas coisas. Primeiro, eu gostaria de convidar todos vocês para virem